Essa vai ser uma live onde a gente vai conversar sobre o relacionamento em tempos de confinamento, né? Como a chamada dizia, relacionamento e confinamento, eis a questão. Quem está tendo desafios e dificuldades nesse momento de confinamento, faz coração aí pra gente, por favor. Faz coração, manda coração. Eita, olha, subiu corações aí. Casanova fazendo coração, Ju fazendo coração. São desafios. Eu quero dizer que isso é comum em todas as casas, em todas as relações. Nós, nesse momento de confinamento, estamos com o nosso sistema de alerta um pouco mais intensificado e é esperado que estresses, algumas angústias, alguns conflitos se tornem um pouco mais evidentes, mais constantes. Mas nós queremos, por meio dessa live, ajudar vocês a pensarem um pouco mais nas relações, oferecer algumas estratégias, algumas orientações que possa colaborar para a organização de um relacionamento. E eu sempre gosto de dizer que relacionamento não é algo que vem pronto, é algo que a gente constrói dioturnamente. Nós todos temos as nossas limitações e também temos as nossas habilidades. Descobrir as nossas limitações ajudam muito e fazer bom uso das nossas habilidades melhor ainda. Então, nessa conversa, a gente vai tentar ajudá-los de alguma forma a pensar a relação, a organização das relações dentro deste ambiente de confinamento. Nós recebemos algumas perguntas, a gente deixou algumas publicações com esse espaço para perguntas e nós recebemos algumas, mas você que não fez e se sentir à vontade para fazê-lo, fique à vontade. À medida do possível, nós vamos tentar responder. A gente lê aqui suas mensagens e a gente tenta, de alguma forma, auxiliar com alguma reflexão e orientação. Lembrando que não é um espaço de psicoterapia. Então, a gente não vai conseguir produzir, talvez, algo tão profundo, mas algumas dicas, algumas orientações rápidas, de uma leitura um pouco mais, não necessariamente tão profunda. Isso não significa que não traga nenhum tipo de resultado. Pelo contrário, podem trazer, sim, benefícios, auxílios, esclarecimentos, inícios de novas formas de relacionamento. Esse é o nosso desejo. Para quem não me conhece, eu sou Leandro, eu sou psicólogo, eu componho o grupo de psicólogos e de profissionais que atende no Espaço Psicólogos Bela Vista. Eu sou um dos sócios proprietários, sou psicólogo há um pouco mais de 10 anos, trabalho especificamente na clínica há 4 anos, mas tenho um trabalho longo na área da psicologia hospitalar, dependência química, enfim, esse é um breve histórico e vou deixar um pouco o Homero se apresentar e falar um pouco da história dele e da expectativa dele para essa live. Fica à vontade, Homero. Valeu, Lelê. Bom, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o Melo, sou psicólogo, já atuando aí já na área de atendimento clínico, praticamente desde que eu me formei, tem quase 15 anos, né? Também com uma trajetória trabalhando em instituições, também com dependência química, enfim, onde a gente se conheceu nessa caminhada, né, Lelê? Que bom. Mas, enfim, e a expectativa é que a gente possa deixar possa tirar dúvidas, né, das pessoas, responder perguntas, dar algumas dicas de como lidar aí com os relacionamentos, né, como deixar esses relacionamentos um pouco mais leves, mais agradáveis aí nesse período onde os afetos eles ficam um pouco mais intensos, né? Enfim, e a ideia é isso, né? A gente produzir algo que seja didático, que as pessoas possam entender, né? Enfim, e que seja produtivo para todo mundo. Que bom. É verdade. Eu e o Homero e o Fernando, que não está aqui hoje, mas que também é um dos sócios fundadores do Psicólogos Bela Vista. Nós nos conhecemos num trabalho no Hospital Samaritano, um trabalho incrível que não só
nos desenvolveu profissionalmente, mas trouxe um enriquecimento pessoal, individual gigantesco. Em nossas conversas, a gente consegue perceber que existe uma diferença antes e depois desse projeto nas nossas vidas, né? Então, é uma relação que não está restrita ao espaço profissional, mas invadiu a nossa vida pessoal, né? Essa relação. E que bom, graças a Deus, que nós não somos só colegas de profissão, mas somos amigos. E graças a Deus já estende-se aí por longos anos, por décadas Sim, já, né? foi década já. Bom, você quer ir para as perguntas, Leandro? Me mandaram umas aqui. Se você Legal. quiser, eu posso começar perguntando, você responde, a gente vai aprofundando no raciocínio a partir das perguntas. Beleza. Pode ser? Pode ser. Vou começar com uma aqui. Foi uma pergunta até bem interessante, assim, que a pessoa escreveu de uma maneira bastante à vontade. Ela diz assim, ó, não aguento mais o meu marido. Ele tá muito chato em casa. Estamos brigando o tempo todo. Como faço para melhorar, né? Ótimo. E, Quem se identifica, manda coração agora. Aproveita esse momento catártico aí. e Manda vale para as coração. esposas também, né? As esposas, os maridos que estão assistindo também têm encontrado um pouco mais de chatice nas esposas. Manda coração. Aproveita para fazer esse ambiente um pouco mais catártico. Tudo bem. Primeiro, né? Primeiro, não tem como a gente disse, viver esse momento livre do estresse, tá? Possivelmente, a gente pode fazer algumas leituras, mas eu quero fazer uma interessante. Talvez não seja necessariamente a tua esposa que está mais chata. Talvez você está um pouco mais sensível e por isso você está enxergando essa chatice dela um pouco mais evidente, né? Não é fácil mesmo. A nossa sensibilidade se mistura com as fragilidades dos outros e de uma forma um pouco protetiva demais, a gente projeta a responsabilidade sobre o outro. Mas eu convido a você pensar no quanto você está sensível, mais frágil nesse momento do que antes. E é normal que isso aconteça. Nós estamos mais eufóricos, mais reativos. É difícil esse momento, é desafiador esse momento. Portanto, o que era comum, algumas coisas, algumas atividades que eram tão simples se tornaram um pouco mais trabalhosas, um pouco mais cansativas. E por isso que talvez você esteja enxergando essa chatice um pouco mais evidente. Eu quero te desafiar a olhar um pouco mais para você tentar identificar em você o que tem tornado a chatice dela mais pesada, mais ácida, mais incomodante, mais incomodadora. O que será que em você tem desestabilizado ao ponto de considerar tão chato esse momento? Não sei se o Homero quer pensar alguma coisa. Eu quero colocar uma coisa, né? Porque aqui na pergunta ela fala a respeito do marido, né? Que o marido tá chato em casa. Certo. E assim, muito possivelmente, né? O marido não tá chato em casa, né? Assim, é que numa situação onde que as pessoas agora elas estão dividindo o mesmo espaço por um maior tempo, né? As diferenças ficam um pouco mais evidentes. É uma relação, muito possivelmente, dentro desse contexto que ela traz, em que cada um devia ter o seu espaço e os papéis bem definidos. Ou ela trabalha num lugar, ou ele trabalha em outro, se encontravam num pouco espaço de tempo, cada um tinha ali uma rotina estabelecida. A partir do momento que essa rotina é quebrada, e que eles são obrigados a conviver ali no mesmo espaço de tempo, né, no mesmo espaço por muito tempo, há uma readequação também Sim. de uma rotina, uma readequação de funções, inclusive. Aquilo que ela fazia, ele vai lá e se mete, ou ela vai lá e se mete, enfim, não sei qual que é a situação, mas muito possivelmente deve estar acontecendo esse tipo de situação. E aí aquilo, né? Cada um quer fazer as coisas do seu jeito, né? Cada um, sei lá, tem um jeito de lavar a louça, tem um jeito de cozinhar, tem um jeito de limpar a casa, tem um jeito de cuidar dos filhos, tem um jeito de tudo, né? Cada um tem o seu jeito. E Uhum. quando o outro começa a se meter, né? Se meter nesse meu jeito,
o negócio começa a ficar um pouco, né, estranho, né? Enfim, fica chato, porque fica, talvez, não sei, talvez seja esse o sentido que a pessoa quis dizer, né? O marido tá chato em casa, né? Talvez ele esteja se metendo em coisas que eram, talvez, de exclusividade dela, né? E tirando ela ali daquela situação, vamos dizer assim, confortável. Ela diz ali que a gente tá, eles dizem assim, a gente tá brigando todo dia, É, ou brigando muito. Então, assim, aí também vale uma reflexão, né, a respeito de como está essa comunicação, de como está esse diálogo. Talvez reorganizar uma conversa no sentido de reorganizar, né, a rotina, as funções em casa, né, uhum, estabelecer, eu faço isso, você faz aquilo, para um meio que não se metendo naquilo que o outro faz, pode ser um caminho para amenizar essa chatice, né, como ótimo. está sendo colocado. Isso de uma maneira mais prática. Agora, se é uma coisa anterior, né, Que é o enfim, que a gente está dizendo, né? Não é um ambiente de psicoterapia, né? São isso, né, dicas, são leituras a partir de pequenas falas que vocês trazem. Porque no isso, processo terapêutico a gente iria revirar isso, né? Se isso isso, é pontual, se isso já tem um histórico, enfim, nós avaliaríamos um pouco mais esse contexto. Mas nessa leitura pontual, uma leitura mais fria, essas orientações podem trazer todo o efeito necessário e benéfico à relação. Até, se o Homero me permite, quando nós vamos conversar, quando nós vamos ter uma discussão sobre a relação, é importante a gente falar de coisas que irritam na relação, mas sem trazer o peso da emoção. É falar das coisas que machucam, sem falar sobre o efeito daquilo que me machuca. Eu posso falar da raiva sem eu agir com a raiva. Porque eu posso falar, olha, uhum, isso me deixa muito irritado, isso me deixa muito passado, isso me tira do prumo, essa situação me deixa desconfortável. Isso é importante porque você sinaliza para o outro o que te desorganiza, como isso te afeta, como isso te deixa mal e como isso pode afetar a relação. E tem um outro jeito de você gritar, de você agir sobre esse combustível que é a raiva e você gritar, espernear, ser agressivo, violento. Isso não pode acontecer. A discussão é extremamente importante para que a gente alinhe as nossas expectativas, sem deixar que o coração fale. A gente fala do coração, mas a gente não fala com o coração, porque dependendo de como a gente falar, dependendo do combustível que a gente usar, pode trazer um prejuízo, às vezes, irreparável numa relação. Né? Então, tome cuidado só para não falar com as emoções, mas falar das emoções. sim. E eu acho que uma coisa também importante de comentar, Lê, já que a gente vai falando, a gente vai aprofundando no raciocínio, né, e acho que vale a pena porque a pauta é relacionamentos. O, e também tomar cuidado, que é uma diquinha assim muito simples, mas assim faz toda uma diferença na maneira com que a gente encara as coisas. Que é tomar cuidado com a primeira interpretação, às vezes, que a gente faz de um fato, de uma Legal. situação. Né? Principalmente quando. Isso vale muito, principalmente para pessoas que estão com relações muito desgastadas. Né? Vale para casal, vale para relação, sei lá, mãe-filho, pai-filho, enfim, irmãos. Estão com a relação muito desgastada. Uhum. Às vezes, assim, um deixou, sei lá, deixou o copo fora do lugar. Um exemplo, deixou o copo fora do lugar. Aí o outro já lê assim: Nossa, tá vendo? Deixou ali só para me provocar. Tá me provocando, né? Fica Enfim, tá ali autorreferente. só. Isso, autorreferente. Faz uma primeira interpretação de uma situação absolutamente negativa, né? Uhum. E vamos dizer assim, entre aspas, persecutória. Como se aquilo fosse assim, uma provocação, né? É um viés Um, confirmatório, né? Como dizem. isso. E aí isso vai gerar uma determinada emoção, né? A Ó, pessoa vai alguém ficar postou aqui. puta. Ah, os copos. Enfim, Não é um viés confirmatório. Às vezes um copo só foi esquecido. Não tem só uma foi esquecido. mensagem nenhuma lá. Só foi Isso. esquecimento. E isso vale para um copo, isso vale para uma fala, isso vale para uma série de questões. A gente tem que sempre tomar um cuidado com a primeira interpretação que, em geral, se faz, que é
negativo, principalmente em relações que estão muito desgastadas. Qualquer coisa vira um motivo para ler como é contra mim. Aham. Fez para me ferrar, fez porque quer me prejudicar. Isso vale no trabalho também, vale para o colega de trabalho, vale para o chefe, né? Relações, Ah, o né? chefe me... Relações, né? Ah, ele fez isso que ele quer me ferrar, quer me prejudicar, né? Me deu esse Aham. trabalho para fazer. Será mesmo, né? Será que não existiam outros motivos que levariam a pessoa, né, a esquecer um copo, a falar de determinada coisa, ou, sei lá, dar algum tipo de tarefa, enfim. Então, isso é uma diquinha bem importante, assim, toma muito cuidado com as primeiras interpretações que a gente faz, porque isso, vamos dizer assim, dá margem, né, para esse emocional ficar um pouco mais intenso. E aí, enfim, se não souber comunicar, como você colocou, né, se não souber falar o sentimento, se for, em geral, já atacando, né, já chega julgando, né, ah, você É. fez isso porque você queria me ferrar, aí o outro já se sente injustiçado, já vai responder na mesma altura, vai ficar difícil conviver. E a comunicação é contagiante, né? Um grita, estimula o outro a gritar, né? Um fala de forma áspera, estimula o outro a responder de forma áspera. Por isso a gente precisa ter bastante cuidado, sim, com a comunicação, com a leitura que a gente faz, né? Como o Mero bem disse. Às vezes eu já enxergo aquilo como uma ofensa, como um ataque, e às vezes é só um jeito, às vezes é só um esquecimento, às vezes é só o que é. Não tem nada além daquilo, né? É só o que aconteceu e mais nada. Alguém disse que Não é pessoal, né? não é pessoal. Alguém disse que travou. Tá travado, pessoal? Tá acontecendo? Manda coração pra gente saber se tá travado, se não. Se não, se estiver travado, continua mandando. Tá travado. Agora, se estiver funcionando bem, manda coração, por favor, só pra gente saber se tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Para mim aqui você tá falando normal, não sei se Ah, voltou. Voltou. Acho que foi uma travadinha só. Que bom, espero que não tenha sim. prejudicado tanto o que nós estávamos falando. Mas, de modo geral, a gente estava falando das interpretações, das leituras enviesadas por sentimentos, por conflitos não resolvidos, por conversas que não aconteceram ainda ou que precisam tornar a acontecer. É só para a gente ter esse cuidado com a leitura que a gente faz das situações, para que a gente não use o viés confirmatório para reforçar o desconforto, para provocar novas brigas e não conseguir encontrar uma solução possível para aquela situação. Que bom que voltou. Muito bem. Sim. Tem mais Tem alguma mais pergunta pergunta? Eu aqui? tenho umas aqui, Homero. Então manda aí. Você também tem? Tem mais um aqui. Por... Mais uma, duas. Tá. Eu tenho algumas aqui que eu recebi. Vamos lá. Por que, por que o confinamento está afetando tanto os relacionamentos? Que eu acho que a gente já falou um pouco, né? De alguma forma, nós estamos vivendo mais próximos, mais perto, as nossas imperfeições ficam mais evidentes. Por estarmos mais estressados, nós nos tornamos mais reativos e isso pode ocasionar maiores desconfortos na relação. Então, essas orientações que a gente deu, de tomar cuidado com a leitura, de tomar cuidado como fala, pode ajudar bastante a manter essa relação de forma saudável, né? É interessante a gente tentar pensar nesse momento o que nós, nas nossas relações, dentro dos respectivos espaços, podemos fazer de bom para a relação, né? O que a gente pode fazer juntos para construir um ambiente harmônico, um ambiente saudável dentro de casa. O que conecta vocês, por exemplo, né? Vou emprestar alguma coisa pessoal. Nós gostamos de assistir filmes em casa. Então, nós, algumas vezes na semana, escolhemos realizar essa tarefa juntos, porque isso nos conecta, isso é agradável para a família e a gente consegue estabelecer esse ambiente harmônico, conversando, trocando, rindo, conversando sobre o filme, coisas que nos conectam e que contribuem para que a relação se torne mais leve, mais tranquila,
né? Mais amena, né? Qual que era a pergunta aí, Lê? Foi Porque por o, que que... porque o que o confinamento está afetando tanto os relacionamentos. É, é que a pergunta ela é um pouco aberta, né? Se ela não diz como, né? Enfim, que tipo de... que é esse afetar, né, nos relacionamentos. Eu acho que também tem que levar em consideração que essa situação de as pessoas estarem mais em casa, né, e convivendo há mais tempo, assim, é natural que afeta, porque assim, talvez ele evidencia com um pouco mais de clareza a dificuldade, às vezes, de como é lidar com o outro, como é Boa, lidar com o diferente. boa. Eu acho que essa pode ser uma boa oportunidade, né, das pessoas pararem e refletirem, né, para avaliar mesmo a capacidade de se relacionar, sabe? Do quanto a gente consegue ser tolerante, do quanto a gente consegue ser paciente, do quanto a gente consegue ser empático, né? Porque, assim, de fato, principalmente num contexto familiar, é, por si só os afetos já ficam mais aflorados, né? Na família é onde a gente esparrama mais, Sim. né? A gente não reage, né? Em casa você não reage da mesma maneira que você reage fora, né? Enfim, existe um contexto que ele é um pouco mais, as pessoas se seguram um pouco mais. Em casa os afetos eles são mais livres, né? As pessoas, né? É um ambiente Então, mais seguro, né? Para eu é mostrar seguro. aquilo que não é tão bonito, o que se chama de sombra, né? As nossas sombras ficam mais visíveis nesse ambiente de segurança e a casa, as Sim, relações propicia isso. propicia. Então, muitas vezes, talvez seja o caso de algumas pessoas, assim, o fato de estarem ali todo mundo compartilhando o mesmo espaço, e óbvio que pode ser desde um casal, que é duas pessoas, ou famílias de quatro, cinco, seis pessoas, assim, quanto maior o número de pessoas, é maior o número de variáveis com os quais você vai ter que lidar, Com né? certeza. Enfim, vai exigir um pouco mais dessa tolerância, vai exigir um pouco mais dessa paciência. E muitas vezes algumas pessoas estão se descobrindo. É meio Sim, maluco falar isso, né? Mas sim. elas estão meio que se descobrindo agora, Uhum. né? Entre aspas, né? Se descobrindo agora. Acho que fica mais evidente quem é esse outro que eu convivo, né? Entendi. Pode acontecer também, estou explorando aqui um pouco mais, fantasiando, porque às vezes pode ser o caso de alguém que está ouvindo aí. Mas, por exemplo, pode acontecer às vezes, existir uma idealização a respeito de quem, sei lá, eu me relaciono, né, principalmente para Uhum. casais jovens, aí, quem é casal que é novo, que é mais É uma jovens, pergunta dessa aqui. tem aí? Então, Tem. e aí, sim, tem essa idealização, e quando vai conviver mesmo de fato no dia a dia, a maior parte do tempo, vai vendo como que a pessoa é, aquela idealização vai caindo, né? Uhum. E óbvio, né? Isso vai afetar mesmo a maneira com que você enxerga, que você olha. Algumas pessoas, talvez revendo, né? O relacionamento ou vendo o relacionamento de uma outra forma, né? Uhum. Então, assim, não tem como não afetar. Isso vale para um lado, vamos dizer assim, um aspecto mais desagradável da questão do conflituosa, mas também tem um lado bom, Sim. né? Porque muitas pessoas estão sendo forçadas a descobrir outras formas de se Uhum. relacionar, né? De se interagir e estão curtindo, estão gostando, né? Às vezes aquela pessoa porque por conta de trabalho não conseguia conversar muito, não conseguia passar mais tempo, em determinado momento porque tá até por falta de opção, né? Ah, não conversava com fulano e passa a conversar e vê que é legal, vê que é uma pessoa boa, vem Explora outras ou possibilidades da relação, né? outras possibilidades, enfim. Mas, enfim, vamos parar, senão a gente vai se alongar muito aqui. Tem uma pergunta aqui assim: sou recém-casado. Me disseram que seria desafiador. Nesse contexto, parece que piorou. É isso mesmo? É isso mesmo. Existem Ah, os os desafios. recém-casados. Existem os desafios do início da relação. Pensa só numa coisa. Você foi criado num ambiente com a sua própria história,
com seus próprios jeitos, com sua própria dinâmica, enfim. Existe uma cultura que você era inserida, que era a sua casa. De repente, você se junta com uma pessoa que também tem a sua própria história, tem a própria cultura. Junto a essas pessoas com culturas diferentes, com hábitos diferentes, com maneiras diferentes, é até saudável que exista esses conflitos, para que vocês comecem a reestabelecer, ou melhor, estabelecer a cultura da casa de vocês. O que é que vocês querem para a casa de vocês? Como é que vocês querem que a família de vocês, que a relação de vocês aconteça? Lembra que a gente disse no começo que relacionamento não vem pronto? Tá aí uma evidência. Início do casamento, construção do relacionamento. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Alguns mais e outros menos. Mas dá trabalho. Diga lá, Meru. Eu acho que um pouco, eu falei um pouco, né, na resposta anterior, né? Na verdade, essa questão para os recém-casados, né, acho que valeria uma live só para falar disso, assim, porque Nossa, bom. tem assunto. Tem assunto. Mas, assim, eu acho que é legal quando as pessoas conseguem encarar isso como um desafio, né? Assim, eu acho que o grande vilão principalmente dos casais mais novos, né, do casamento recente, né, ou dos casais jovens, vamos colocar assim, acho que o grande vilão é a idealização que eles criam a respeito do casamento. Até porque passa uma ideia de que, né, enfim, passa na cultura, né, final feliz de filme, Disney. novela termina com o quê? Exatamente, você termina com um casamento, enfim, as pessoas acham que, enfim, romantizam e esquece exatamente isso que você falou, que é fundamental. Dá trabalho, né? Envolve muito esforço, envolve. Eu acho que é uma condição também fundamental para as pessoas conseguirem estabelecer qualquer relação, não é só casamento, não. Qualquer relação saudável é minimamente se conhecerem. Elas precisam minimamente saber o que é delas, né, para não ficar projetando no outro. Sim. Porque isso vira uma bagunça. Uma pessoa que mal se conhece, uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento sobre si mesma, ela sai projetando todas as bagunças delas em todas as relações. Desculpa a palavra, mas fica um inferno, né? É É, difícil se relacionar com alguém que minimamente não se conhece, né? Então é importante fazer essa, acho que é uma pré-condição, né? sim. De uma relação saudável, as pessoas minimamente se conhecerem, né? Saber separar, isso aqui é meu, isso aqui não é do outro, né? O outro não tem que carregar esse fardo, não tem que carregar essa culpa, né? E para quem é novo ali, né, é uma recém-casada, tá talvez descobrindo os desafios dessa convivência a dois fora do contexto ideal, né? Esse ideal de amor romântico, que eu acho que às vezes É, é um grande vilão, né, de um relacionamento saudável. As é. pessoas ficam esperando algo pronto, né? Como se só o amor. Por isso que eu falo, isso aí daria uma live, cara, só para falar disso. Então a É gente, verdade. né? Vamos, É o que vamos eu segurar isso. procuro, a ideia do que eu procuro no outro, quanto dessa procura tem a ver comigo, né? Com as minhas faltas, com as minhas necessidades, com as minhas carências. Isso se torna pesado para o outro, porque você acaba exigindo do outro que o outro não pode te dar, né? Uhum. Eu fico desejando violentamente que o outro ofereça o que ele não pode me oferecer e que não é para ele me oferecer. Às vezes, carências paternais, maternais. E eu procuro isso no outro e o outro não vai me oferecer e não é para me oferecer. E eu fico esperando que isso aconteça. Isso é péssimo. A ideia que o Homero apresenta de você minimamente conhecer a si mesmo ajuda bastante no processo de construção da relação, né? E pensar no amor, o que é o amor, né? Essa pergunta tão filosófica, né? Ideias, ideais de amor, pode trazer prejuízo se eu não entendo, se eu não amadureço, se eu não esclareço isso para mim, né? Senão eu fico tentando procurar na relação o que ela não pode me oferecer e me frustro por causa Uhum. disso, né? Fico numa relação frustrado e Sim. decepcionado com o outro, quando eram as minhas expectativas que estavam no lugar errado, né? Exatamente. E aí é onde a coisa começa, né? Porque se eu me frustro, a culpa vai ser de quem? Daquele que Do não outro. atendeu às minhas expectativas. Sim, E o que sim. vai acontecer? Vai gerar vamos dizer assim,
a pessoa vai cobrar o outro cada vez mais. Você não Uhum. me dá tanta atenção quanto eu preciso, você não me ama quanto eu te amo, você não faz as coisas que eu, mesmas coisas que eu faço para você. Bom, tá ali, né? Vamos dizer assim, um combustível para os desentendimentos, para as cobranças, para as brigas. Enfim, nossa, como eu falei, isso aí, cara, dá assunto para a gente falar aí. Nossa, vou falar Muito bem, muito. tá legal. Alguém disse que travou. Voltou, tá tudo bem, pessoal? Manda coração pra gente saber se tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem visto que muitas pessoas estão entrando. A gente vai dar mais um olá para as pessoas. Olá, Larissa. Tudo bem lá? Lá também compõe a nossa equipe, lá no Psicólogos Bela Vista. Larissa é uma terapeuta ocupacional de longa data de experiência. Olá, Joana. Tudo bem, Joana? Quanto tempo? Bruna, Fátima, tudo bem? Vocês estão gostando, pessoal? Tá tranquilo? Tá ficando claro? Tá ficando... Ó, alguém pediu aqui uma live. Érica, vamos agendar essa live, que eu acho que é dos relacionamentos, no início do relacionamento, novos casados. Vamos falar, Érica. Sim. Dos prés também, né? Acho que é importante falar. Isso. Muito bem. Estão achando legal? Manda coração para a gente saber se está atendendo as expectativas. Nosso desejo, como a gente disse no início, é usar esse espaço para orientar. Não é um espaço psicoterapêutico, né? Na psicoterapia a gente acaba aprofundando bastante as orientações, né? As provocações terapêuticas para ajudar a pessoa a entender quais são as dinâmicas, quais são as expectativas, o ajustamento do olhar sobre a relação, enfim. O processo é muito maior, o processo é muito mais profundo do que uma live. A live é mais para ajudar com dicas pontuais, de orientação pontuais, para tentar contribuir na melhora da relação nesse momento de pandemia e confinamento. Tá bom? Que legal que vocês estão gostando. Muito legal, tô adorando, bacana, excelente. Sim, tá bem claro, descontraído. A galera tá mandando riso. Muito bom, que legal. Ótimo. Se tiver perguntas, pode ir mandando aqui também. Aqui tem mais algumas perguntas, Homero. Você quer que eu te diga? Ou você tem Pode outras aí mandar, que manda eu aí. posso mandar? Pode mandar. Como melhorar o relacionamento entre irmãos já crescidos? A criação teve influência? Bacana isso, né? Porque é um olhar ampliado da relação. Normalmente, quando a gente coloca esses posts, esses convites, as pessoas enxergam mais na relação marido-mulher, enfim, casais, né? Casados. Mas trazer esse olhar do relacionamento entre irmãos deve ser, sim, um grande desafio nesse momento, né? Exceto que irmãos mais crescidos, existem as suas rivalidades bastante comuns entre irmãos, né? E dependendo da idade, isso se torna ainda mais evidente, né? Se for lá, sei lá, entre 5 e 7 anos, idades onde as crianças estão mais nessa exploração do mundo, tentando dominar o mundo, os heróis do mundo, é possível que esses entraves aconteçam com muita frequência, tá? É normal. A grande questão, acho que é o limite dessas relações, dos conflitos relacionais entre irmãos, é a violência. A violência não pode acontecer. E os adultos precisam mediar essa relação, ajudar que, de alguma forma, eles estabeleçam melhor as relações, que eles consigam comunicar as insatisfações sem violência, né? Por isso, é responsabilidade do adulto trazer esse olhar e essa mediação. Contribuir de maneira saudável para que eles resolvam, sim, os seus próprios conflitos, mas mediado por uma pessoa adulta, madura, né? Sem tendenciar nem para um lado nem para o outro, tentando ouvir e ajudá-los na solução, né? Acho que é uma coisa para a gente É, pensar. a pergunta é como melhorar o relacionamento entre irmãos e se os pais. Como que é? Se, Já são crescidos, na verdade, então devem ser maiores. sim, E se a se a criação tem criação tem influência? influência.
Olha, eu fiquei pensando aqui naquilo que você estava falando e talvez tentando entender possíveis causas, né, que poderiam levar, sei lá, irmãos a conflitarem ou não terem uma relação tão legal. Uhum. Assim, eu acho que acho que é importante entender, é que assim, é difícil, a gente, tá com a pergunta é muito genérica, fica difícil você atacar direto no ponto, mas em geral, assim, os Sim. conflitos entre irmãos, em geral, tá? Não é uma regra. Ele é causado um pouco por ciumeira, né? Por ciúmes, né? Aquela coisa de achar que a mãe protegeu mais um filho mais velho e, sei lá, o pai é o filho mais novo. Ou de achar que os pais têm um filho preferido e eu não sou, eu sou o preterido, né? Assim, a Disputas partir da territoriais, né? isso, dentro da perspectiva, da sua perspectiva e das suas demandas, a gente está sempre achando que o outro está levando vantagem, né? Se é o mais velho, vai achar, tudo sobra para mim porque eu sou o mais velho, né? Então vocês gostam do caçula porque ele é o mais novo. Às vezes não tem nenhuma uma resposta muito embasada, assim, é só porque é o mais novo, né? Ou porque Viés confirmatório. e os viés confirmatórios, não, porque é mais velho, não, porque é menino, não é porque é menino, né? O fato é que os filhos eles demandam dos pais. A gente é o nosso, onde a gente tem as nossas primeiras experiências relacionais, é onde a gente vive as nossas, é onde a gente tem as maiores referências, as identificações, enfim, acontece dentro do contexto familiar. Enfim, para mim também não me alongar muito. Então, cada um vai crescer sobre uma perspectiva, vai crescer sobre uma ótica. E os pais não são perfeitos. E isso as pessoas têm importante entender. Os pais não são perfeitos. Eles erram, né? E às vezes um é mais, vamos dizer assim, um filho é mais, vamos dizer assim, serelepe, mais atrapalhadinho. Então, é natural que os pais deem um pouco mais de atenção para ele, porque ele está demandando um pouco mais de atenção. Isso não quer dizer que eles amem menos o outro, que é um pouco mais comportadinho. Ele só demanda menos, né? Então, até numa tentativa de equidade ali, de deixarem os filhos bem, é natural que você sempre vai dar um pouco mais, entre aspas, de atenção para aquele que está dando um pouco mais de dificuldade. E aí o outro pode ler como, então o papai sempre deu atenção para você, a mamãe sempre deu atenção para você, enfim, e fica ali, cresce com essa disputinha, essa rusga, que é Essa infantil. É isso que é dívida, né? importante. Mas essa dívida é infantil. Quando se tornam adultos, né, e que é o caso, acho que talvez da pergunta, pessoas adultas, É. maiores e responsáveis pela própria vida, eu acho que já não cabe mais essas demandas que são infantis, né? As pessoas estão tocando a vida. Óbvio que eu estou colocando aqui de uma maneira genérica, a gente não conhece o caso, a gente não sabe a situação, né? Uhum. Enfim, tem outras coisas também que dá para falar de questão de família, né, que às vezes alguns pais deixam claramente uma predileção por um filho e não por outro, e isso também acontece, mas isso nunca envolve amor, né? Eu vou falar disso porque eu acho que é importante falar, porque eu vejo Legal. bastante no dia a dia, né? Porque às vezes, principalmente quando tem muitos irmãos, né? Quer ver, a gente está aqui, tem mais ou menos 30 pessoas aqui assistindo, eu e você. Se a gente fechasse esse grupo, se a gente fechasse esse grupo de 30 pessoas aqui, né, e fosse conviver, é natural que você, Leandro, você iria se identificar com quatro ou cinco, seis, eu iria me identificar com outras, ia ter um ou outro ali que a gente ia ter uma identificação mais forte, que teria uma relação mais próxima. Cara, o que as pessoas precisam entender é que num contexto familiar a mesma coisa acontece. É natural que às vezes um pai ele tenha uma identificação com um filho, sabe? Como é que ele tem quatro filhos? Que ele tem uma identificação maior com um, que eles têm mais afinidades, né? Uhum. E se você tem mais afinidades, você convive mais, você convive melhor, né? Por uma questão de afinidade. Mas isso não quer dizer que não ame os outros da mesma forma, né? Uhum. E muitas vezes há essa confusão entre porque mamãe tinha mais afinidade com um, então ela gostava mais daquele. Não, não é assim. Só tinha uma afinidade que é natural, as pessoas terem afinidades, principalmente em grupos, com uma pessoa ou outra. Mas isso não implica, não quer dizer que amava mais aquele do que o outro. E eu Uhum. vejo que muitas pessoas fazem essa confusão e crescem com essa mágoa, né? Enfim, porque às vezes essa afinidade ela é muito clara, né? E crescem com essa mágoa achando que existiria uma demanda de amor. Enfim, como eu falei, isso tudo é muito mais infantil. Quando as pessoas crescem, eu acho que vale a pena
assumirem mesmo a vida de adulto, Aham. compreender, e se tiver alguma questão, conversar, né? Legal, legal. Enfim, Muito bem, muito bem. Eu tô vendo aqui, tem mais perguntas. Eu tenho mais perguntas aqui, Homero. Você quer trazer alguma aqui pode pra fazer, gente? Posso? pode fazer, pode. Deixa eu ler aqui. Tem essa. Por que eu tenho a sensação de que agora eu tenho menos tempo do que eu tinha antes? Talvez seja uma pergunta mais. Não sei se está necessariamente dentro da temática da discussão, né? Eu não sei se dá para a gente pensar um pouco sobre ela, mas eu tenho outras aqui. Minha libido aumentou muito, mas percebo um descompasso na minha esposa. O que posso fazer? Isso também dá assunto para uma live. Enfim, que, vamos lá, vamos pensar. Você quer começar? Acho que é Então, interessante a gente pensar, né, o que significa esse aumento da libido, né? É porque uhum. tá desprazeroso estar dentro de casa, eu estou tentando suprir essa minha necessidade, né? Tentando encontrar prazer e por isso a minha libido tá mais acentuada. Estou me sentindo mais livre para isso. O que é que tá? É muito abrangente, né? Muito abrangente. E assim, putz, essa questão é natural que a pessoa, talvez por estar confinada, né, ou seja, não está saindo, sei lá, em pensar no caso deve ser um homem, né, porque ele falou que a esposa não está no Isso é mesmo um homem. compasso. Sei lá, ele não tem não vai jogar energia, sei lá, jogando bola, Conversando enfim, com os amigos, isso, né? não vai ter esse momento de conversar com os amigos. Essa energia fica um pouco mais concentrada ali, Uhum. né? Enfim, não dissipa, né? E talvez ele esteja canalizando, né? Só por uma questão sexual, porque óbvio, é um prazer imediato, é gostoso, é bom, ocitocina, serotonina, todos aqueles subs que é liberado, e óbvio, né? Tudo aquilo que é bom a gente tende a repetir, né? Uhum. Agora, a gente tem que também entender essa outra palavrinha que ele usou aí, ele falou do descompasso com a esposa, porque Uhum. assim, cada um vive a sexualidade de uma forma, né? Uhum. Enfim, e isso também é importante de ser colocado. Esse descompasso, assim, a gente tem que entender porque ele pode ser bem relativo, porque depende do que Que é eles entendem. pontual, né? Sei lá, se a gente pensa que ela está meses, né, sem corresponder, a gente olha de uma forma. Se ela, sei lá, enfim, sei lá, alguma questão de dia só, né? Então a gente olha de uma outra forma, né? É difícil, né, comentar E qualquer tem coisa quando outra. a gente não tem essas informações, né? Agora, aqui Ah, disseram que tem que trazer novidade para a esposa. É uma boa. Essa estimulação pode ser, ué. pode Pode ser, é uma ser. boa dica. É Uma uma boa dica, brincadeira. realmente. Conversem, explorem. É. Pode ser. E eu Mas, fico mas pensando também. pode. Eu tinha, Não, eu, eu- o que eu queria colocar é o seguinte, que muitas vezes essa questão da sexualidade, né, ela pode ser explorada de outras formas, né, não necessariamente físico, né, partindo de um pressuposto de que ele está exagerando, né, vamos partir desse pressuposto de que ele está exagerando, é, ele disse que teve um aumento, né? é, Então, é, possível bom, existir um comum para o casal e, nesse momento, um acréscimo, né? sim. E talvez se ele, vamos dizer assim, faça coisas diferentes mesmo em casa, descubra novas formas, né, de prazer, de colocar energia, ou mesmo com a esposa, fazer alguma Uhum. coisa junto, que não necessariamente o que seja só o sexo, porque às vezes para ela pode ser incômodo. Eu estou tentando aqui também tentar do lado, imaginando cenários, porque às vezes para ela pode ser um incômodo isso, né? E Assim, aí é dependendo complicado. da forma como ele procura,
de quantas vezes ele Isso. quer, pode ser incômodo para ela, E né? isso pode gerar um problema para eles lá na frente, Sim, de relação. sim, sim. É talvez canalizar, porque é legal a gente dizer que a libido é uma energia, né? Então, nós precisamos canalizar essa energia para atividades. Sei lá, se possível, dar uma corrida, corre. Se possível, sei lá, fazer uma atividade física dentro de casa, faça. Essa energia libidinal, ela é canalizada para isso, para as Uhum. atividades físicas, né? Para atividades Sim, prazerosas. Sei lá, vai preparar um prato novo, enfim, reparar alguma coisa da casa. Você pode colocar essa energia nesses movimentos que não necessariamente o sexo, tá? hum, Uma outra coisa que pode pensar também é se não existe algum desajuste hormonal, porque normalmente a perda da libido está normalmente associada às questões hormonais também. De repente a mulher teve uma oscilação hormonal, dadas as circunstâncias, sim. inclusive, né? É. E por estresse também, né? Às vezes tá em Estresse. casa, tá com filhos, um pouco mais cuidado, enfim, fica um pouco mais estressada, isso pode também, né, gerar essa perda de libido. Eu acho que talvez o casal tenha que evitar aí, que eu acho que, que pode ser um complicador, é a cobrança, né? É, A cobrança, ela tende muito mais a gerar o efeito contrário, né? Capaz dela se afastar mais do que aproximar. E aí vale a dica que colocaram aí, né? Às vezes tem que usar a criatividade e apresentar umas coisas novas, umas novidades, né? prepara o Para ambiente. poder. Isso. Uma dica super válida. Muito bem. Pessoal, tudo bem até aqui? Eu não sei se vocês perceberam, mas nós já estamos entrando nos últimos 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveita esse momento. Tá tudo tranquilo até agora? Se estiverem gostando, manda coraçãozinho subindo aí para a gente ver. Muito bem. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Isabel. Crochê da Lucélia. Muito obrigado. Joana, obrigado. Enfim. Sil, tá maravilhosa. Que legal. Que bom. O papo foi bom mesmo. Foi bastante produtivo. É um assunto bastante delicado, né, Homero? A minha. Como eu Cadê a falei, sua? A Cíntia tá dizendo, responde a minha. Cíntia, desculpa, eu não sei onde tá a sua. Será que você pode mandar? Tô tentando achar aqui, deixa eu ver. Deve estar lá em cima. Vamos ver se eu acho aqui. Se não for pedir demais, Cíntia, manda pra gente de novo, porque eu não tô conseguindo localizar. Manda pra gente, por favor. É um tema bastante sensível, bastante provocativo, né? Não tem como a gente disse, viver esse momento sem nenhum tipo de desconforto, sem nenhum tipo de estresse. Enfim, acho que por isso vai acontecendo muito rápido. É um tema bastante dinâmico também, né? Escreve pra gente, Cíntia, de novo, por favor, se você puder, pra gente ler a sua pergunta. Bom, que bom que vocês estão gostando. Tem uma tem pergunta? mais aí? Tem. Como não pirar? Como não pirar? Muito bem. Olha, uma coisa que eu acho legal a gente colocar na nossa prática dessa rotina nova é meditação, sabe? Esse momento de você ter um espaço seu, de um momento seu, de você pensar sobre o seu dia, pensar e planejar o seu dia, não só deixar o seu dia acontecer, mas de você intencionalmente preparar-se para o seu dia, não de uma maneira engessada, enrijecida, mas planejada mesmo. Eu quero isso para o meu dia, vou fazer tal coisa, vou fazer outra coisa, enfim. Preparar-se para viver este dia. Isso pode ajudar bastante nesse não enlouquecimento. A rotina que a gente tanto reclama pode ser um aliado incrível na organização e no alívio da ansiedade. Porque Uhum. quando nós não sabemos como acontecerão as coisas, quando nós não conseguimos
prever as coisas, nós ficamos à mercê do imprevisto. E a sensação de imprevisibilidade, ela gera em nós a sensação de ansiedade. E a ansiedade gera desconfortos e reações e reverberações em muitas áreas da nossa vida. Então, tentar ter uma rotina pré-estabelecida, de novo, não de maneira enrijecida, mas prévia, uma diretriz, um caminho, um apontamento, pode te ajudar no enfrentamento do seu dia, desse momento de dificuldade. Antes da gente responder a Cintia aqui, deixa eu só complementar essa pergunta, porque é uma pergunta, assim, simples, mas ela é bem importante, assim, né? Como não pirar, né? Muito possivelmente, esse pirar, ele pode estar associado às expectativas que as pessoas criam, né? Assim, desejos que elas tinham para fazer, que elas queriam realizar, é, uma expectativa demasiada que, com a situação da pandemia, assim, muito daquilo que a gente gostaria de fazer, gostaria que acontecesse, se perdeu, né? Tinha viagem marcada que não vai poder fazer, lugares que queria visitar não está podendo. Então, Casamento marcado, adiado. casamento marcado. Então, as pessoas tinham sonhos e elas vão tendo que readequar esses sonhos, né? Então, a frustração, muitas vezes, dessas expectativas que elas não vão ser, vamos realizadas, elas geram um desconforto, geram uma ansiedade, né? Aquele desejo de que tudo passe logo, tudo acabe logo, querendo fazer mil coisas, enfim, e aí vai dar essa sensação de, ó, tô pirando, né? Uma das coisas que eu mais tenho comentado e falado para as pessoas, tá travando aí, Lê? Porque a pessoa tá Não, falando que tá travando. Não? aqui para mim não. Então, não. Voltou, pessoal. Então, Acho que o pessoal tá mandando coração, tá funcionando. Se é, estiver funcionando, então, manda coração. Por favor, tá funcionando. Deve ter sido tá uma funcionando travadinha então. pontual. Uma das dicas que a gente tem dado, tenho dado bastante ao longo da semana nos atendimentos que a gente faz, né? E para alguns aqui vai até ser repetitivo, é de dizer o seguinte, assim, é importante as pessoas viverem no presente, viverem um dia de cada vez, né? Assim, e ter um olhar, vamos, muitas vezes, de gratidão por esse dia, né? Porque assim, é uma situação de novidade, a gente não sabe quando que as coisas voltam a uma normalidade, né? A gente não sabe quando que as coisas vão voltar. Então, é importante a gente estar na vida, né? Eu gosto dessa expressão, estar na vida quando ela está acontecendo, Sim. né? E quando que a vida está acontecendo? A vida está acontecendo agora. Então esteja nela agora. Viva aquilo que você tem para viver agora, né? Curta o teu momento presente. Eu acho que isso vai ajudar bastante as pessoas a lidarem com a ansiedade, né? Não pirarem, né? E também ter um olhar de gratidão, né? O que é um olhar de gratidão? Às vezes, por exemplo, você está conseguindo trabalhar de casa, né? Tá com as contas pagas, está todo mundo saudável na família, Legal. né? Óbvio, alguns desejos ou outros que a gente queria não vão se realizar, não vão. Mas, cara, terminou o dia, tá tudo bem, né? Por que não ter aquele olhar de contentamento, de gratidão mesmo e ficar em paz e feliz com o dia que teve, né? Sim. Então, poder estar no presente, poder estar vivendo um dia de cada vez, ele vai ser fundamental para as pessoas não vamos dizer assim, Não pirarem. não se deixarem, não pirarem, exatamente, porque se a ansiedade toma conta, se deixa a ansiedade tomar, ela vai embora, né? O desejo ele vai borbulhando aí, né? Então tem que tomar esse cuidado. E tinha pergunta Muito ali da bem. Cíntia, você quer responder? Que ela, tipo, a gente não perder do que ela Vamos lá. colocou? Tá. Meu esposo perdeu a mãe faz um mês e nessa quarentena está muito difícil de lidar com tudo isso. O que posso fazer? Primeiro, perder alguém é algo muito difícil, né? Leva um tempo para a gente elaborar a perda. Quando perdemos pessoas muito importantes, como imagino uma mãe, esse processo de elaboração leva tempo mesmo. É como se a pessoa estivesse machucaduras pelo corpo todo. Então ela fica mais sensível mesmo. Ela pode ficar mais irritadiça, mais isolada, mais calada, menos produtiva. E assim, não tem muito como mudar isso. É um processo natural. O luto precisa acontecer. É saudável que ele aconteça. Nesse momento, Cíntia, talvez você vai precisar ser bastante paciente e trabalhar muito a empatia, de se colocar no lugar dele, né? Perdeu a mãe num momento tão difícil,
e vai precisar acolhê-lo para que ele se sinta seguro o suficiente para viver esse momento de luto e de dor junto com você. Pessoal, eu precisei ser bastante rápido. Desculpa, Cíntia, se não for muito, muito profundo. É que a gente só tem 1 minuto e 30 segundos, já está avisando aqui. Acabou o nosso tempo. Eu agradeço a vocês por estarem conosco nesse tempo. Homero, muito obrigado. O Homero é um grande desafiador. Ele que fica provocando a gente para fazer essas conversas. Muito obrigado, Homero. E espero Isso, eu que que tenha agradeço, sido Lê. bom para vocês. Diga lá, Homero. Maravilha, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. A Faremos gente... outras, faremos outras. Isso. Se quiser mandar perguntas, sugestões, fiquem à vontade. À medida do possível, a gente vai organizando outras. O psicólogo Fernando, nosso sócio, está aqui também. Logo, logo o Fê vai fazer uma live para vocês conhecerem um pouco do trabalho do Fê. Enfim, nos sigam nas redes sociais. Psicólogo Leandro Sola. Homero, psicólogo Homero, como está a sua, Homero? O meu ainda não abri ainda, vou abrir essa Você semana. lembra? Eu vou abrir ainda, não abri Tá, ainda, tá ótimo. muito E tem pessoal. o Fernando, Fernando Romeiro Psi. Siga-nos nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.